Olha, conforme o combinado, né, hoje um bate-papo muito especial com o Dom Mário Spack, né, bispo diocesano aqui do município de Paranavaí. Uma alegria para nós recebermos o senhor aqui. Muito bom dia. Seja bem-vindo à Rádio Mais, Dom Mário. Bom dia, doutor Ademir, bom dia, Anderson, bom dia, Fabiano. Bom dia. E sim, estamos aí com um novo assunto. Eu estive há poucos dias aqui, volto novamente para dialogar com vocês e com todos aqueles que nos acompanham pela Rádio Mais. Olha, muita alegria estar o Dom Mário aqui conosco, né? Já traz uma paz espiritual só na sua presença e reforçar que a Rádio Mais está com as portas abertas. Assim que o senhor precisar de qualquer coisa, pode vir até a Rádio Mais. Olha, então vamos falar da campanha da fraternidade, né? Esse tema nacional, campanha da fraternidade 2022, fraternidade e educação. Fala com sabedoria, ensina com amor. É isso, Dom Mário? Isso. Então, doutor Ademir, a Igreja Católica, nesse caso aqui, esse ano, ele é um assunto mais voltado dentro do âmbito católico, mas é claro que envolve toda a sociedade. E eu lembro que o ano passado a campanha foi ecumênica. Ecumênica. O assunto era o diálogo, mais necessário do que nunca, o tal do diálogo. Verdade. E esse ano é a educação. Uma campanha, não é uma campanha de dinheiro, é uma campanha de envolvimento, de diálogo, de discussão, de colocar na praça um assunto e nós realmente avaliarmos sob vários pontos de vista um assunto que normalmente é de cunho social, como é também esse daqui da educação. E a fraternidade, porque é incrível, mas é preciso fazer uma campanha para a gente viver a fraternidade hoje, né? Esses dias eu vi alguém dizer assim, interessante que da Revolução Francesa, os três ideais, né? A igualdade, a liberdade e a fraternidade. A igualdade tentou-se com o comunismo, a liberdade com o capitalismo e a fraternidade. E a fraternidade? Ninguém, ninguém Verdade. puxou, mas é um ideal tão grande e efetivamente nós trazermos a fraternidade novamente, vinculando com a educação, é aquilo que se propõe a campanha que começa agora no período da quaresma, portanto, a partir da quarta-feira que vem, que já é quaresma, né? Já chegou de volta a quaresma desse ano. O assunto é a educação. E aqui eu gostaria até de dialogar com vocês, né? Porque é um assunto tão amplo, tão amplo. Eu estava vendo alguns números que são números astronômicos. Por exemplo, os alunos da educação básica no Brasil são um pouquinho mais de 47 milhões Nossa. de pessoas. Pense que a Suíça, Líbano, Bélgica, esses países não passam de 5, 6 milhões cada um, a população. E o nosso 47 milhões somente na educação na básica, educação básica. com 2,2 milhões de professores. Nossa. Quando houve aquele problema com os motoristas de caminhão, os caminhoneiros, né? 2 milhões. Quando a gente soube que eram 2 milhões de caminhoneiros no Brasil, a gente levou um susto. Não sei se vocês também tiveram essa impressão. Com certeza. Mas os professores são mais. São 2,2 milhões. Então, quando a gente fala de educação, eu estou aqui fechando o foco na escola, mas é evidente que a questão da educação ela é muito mais ampla do que a própria escola, porque a questão da educação é uma questão cultural, é uma questão que envolve as famílias, envolve as instituições, envolve os meios de comunicação, envolve, enfim, a sociedade como um todo. Todos nós estamos envolvidos neste assunto. Ainda, nesse momento, acrescentado uma pimentinha a mais devido à pandemia, Sim. que trouxe desafios, também mostrou oportunidades. A igreja traz esse assunto porque nós temos muito em mente que não é possível
mudar uma sociedade sem educação. Quantas vezes já ouvimos isso? Quantas vezes nós já concordamos com isso, porque a gente percebe que efetivamente a educação está na base de tudo. Mas também é verdade que às vezes a educação passa descuidada, quem sabe até relegada num segundo, terceiro, quarto lugar nos investimentos do país, nas situações de diferença que existe entre as possibilidades da escola pública, a escola particular. Então, é uma série de coisas que de fato vem a se somar a esse assunto. Olha, nós sabemos, né, Jesus Cristo, o mestre, o maior educador de todos os tempos. O que a pandemia tira, né, Dom Mário? A pandemia tira várias lições, né, e aprendizados. Eu acho que a campanha da fraternidade foi muito precisa o que vocês estão fazendo, claro, a nível nacional, fraternidade e educação. Essa carência que as pessoas ficaram da pandemia e tiraram um aprendizado, né? Então, a educação realmente com fraternidade é a base sólida para isso, né? Isso. Doutora Ademir, você está trazendo em causa a própria pessoa de Jesus, que inclusive nós temos aqui em nossas mãos. Quem pode nos acompanhar pelas redes sociais pode ver isso. Tem um texto da campanha da fraternidade e esse texto aborda realmente a figura de Jesus como mestre, aquele que tem discípulos, que portanto ensina. Ele ensina pela palavra, mas ele ensina muito mais pelo seu modo de viver, pelo seu testemunho, pelos seus gestos, pela sua compreensão, pela inclusão das pessoas, pelo diálogo, que sempre foi respeitoso do diálogo. Então, isso tudo nós aprendemos de Jesus. E se de fato nós observarmos só nessas poucas palavras que eu trouxe, já tem uma riqueza muito grande. De fato, o tema é fraternidade e educação, e como lema é fala com sabedoria, ensina com amor. Observe o que significa isso, né? Fala com sabedoria. Sabedoria não é simplesmente acúmulo de conhecimento, de dados, mas são dados iluminados pela vida, pelo humanismo, pela solidariedade, pela vivência, e isso se torna sabedoria. Do contrário, são conhecimentos. Sim. Então, sabedoria e também o ensinamento com amor. E aí a gente precisaria passar ponto por ponto da educação, desde uma educação básica, desde lá a família, e ver se realmente nós estamos ensinando com amor e com sabedoria, a começar das crianças. Olha, o Anderson vai falar contigo, Dom Mário. Todo dia dos professores, que é comemorado aqui na Rádio Mais, nós sempre parabenizamos os professores, mas principalmente aquele professor que tem aquela vocação. Aquele que realmente ensina com amor seus alunos e não passa somente o conteúdo da grade escolar, mas sim aquela bagagem de experiência de vida, né, para poder falar com sabedoria, né? Então, exatamente é a campanha, né, de fraternidade e educação, fala com sabedoria, ensina com amor da Igreja Católica, campanha de fraternidade 2022, Anderson Silva. Nossa, muito bom dia, Dom Mário, sempre muito bom recebê-lo aqui, e como o doutor Ademir diz, né, o ambiente da rádio muda, né, a paz, assim, a gente sente, então isso é muito bom, né, pessoas boas, uma pessoa que tem realmente algo de Deus aí para trazer para a população. E hoje com um assunto tão importante, né, como eu disse da outra vez, né, nós temos fé um pouco diferente, mas o pai em cima lá é o mesmo, e eu sou um admirador, né, da Igreja Católica, e quando a gente fala de campanha da fraternidade é algo que a gente vê realmente a união,
né? A união porque é um assunto que todo mundo vai estar trabalhando. E olha que tema importante, sabedoria, falar de amor, falar de fraternidade e educação. Isso é muito bom, isso é muito importante. E eu creio que nesse momento, realmente de final, não sei, de pandemia, se a gente pode já estar falando assim, eu creio que é crucial falar sobre isso, né? Sobre a sabedoria, sobre eu creio que isso aí vai trazer a reestruturação de muitas famílias, né? Porque quando fala de sabedoria, a gente sabe que quantos problemas aconteceram durante a pandemia, né? Problemas de casais, problemas de pai com filhos, aí que às vezes não estava habituado a ficar tão junto em casa, e isso acabou sendo bom para um lado, mas também sendo ruim para outro, né? Então, realmente, o tema é crucial para esse momento, e eu quero parabenizar a Igreja Católica que tem essa sensibilidade, né, de trazer sempre assuntos pertinentes, e que nós todos, eu como evangélico eu participo, mas com certeza eu vou parar para avaliar isso aí também na minha casa, na minha família, né? Será que nós estamos tendo sabedoria? Será que nós estamos ensinando nossos filhos com amor? Então eu creio que isso aí vai trazer para todos, independente. Eu creio que o Dom Mário falou sobre, o ano passado foi ecumênico, mas o tema aqui também traz para todos os cristãos, né? Todos os cristãos aí observarem se realmente estão no dia a dia vivenciando isso, né, Dom Mário? Isso. Normalmente, nós costumamos entender a educação no sentido geral da sociedade como o ambiente da escola que realiza a educação. Exato. Normalmente, é como se a gente terceirizasse toda a educação para a escola, mas como eu anunciei no começo, de fato a educação ela é muito mais ampla. Ela acontece na família. Ela acontece educação ou deseducação, porque basta a criança ver como que os pais se relacionam no mercado quando vão comprar alguma coisa com o caixa, o atendimento ali, e a criança está vendo, isso é educação. Sim. Como se relaciona com um funcionário, uma empregada que realiza seus trabalhos ali na casa, isso é educação. O modo como os pais se relacionam entre eles transmite muito, e as crianças, sobretudo as crianças pequenas, são como uma esponja, né? Elas vão absorvendo tudo o que está ao redor. Então, na verdade, a educação é muito mais do que a gente imagina. O que dizer, né, das redes sociais? Muito bem. O que dizer das redes sociais? Eu confesso para vocês que como bispo, eu tantas vezes eu tenho até eu fico com misericórdia dos adolescentes, dos jovens. Por quê? Observem só. Se a gente se coloca, nós já somos aí na linha dos 40, dos 50, nós que estamos aqui, né? Talvez você... Não, mas está chegando no 40 esse ano. E aí, o que acontece? A gente se projeta para o passado, lembrando o nosso tempo de adolescência, você percebe que estava aberto para a vida, sem sentido crítico nenhum. Verdade. Nenhum, absolutamente. Então, hoje os adolescentes estão igual, ou quem sabe até mais fragilizados que nós. E com um detalhe, né? Nós estamos vendo hoje muitas famílias desagregadas. Aí nós vemos os meios de comunicação que é entregue um canal gigantesco ali para a criança aí. Com quantos anos recebe o celular? Com 6, 7, 5. 5. 2, 3 anos já tá mexendo ali com o dedinho no celular já. Aí a escola não consegue. Temos toda uma crise envolvendo a escola, e os professores que estão nos ouvindo hão de concordar com isso, a dificuldade do ensinamento. As igrejas, quanto que conseguem passar de conteúdo? Então, o que acontece? Alguém chega na adolescência e o que ele recebeu da sociedade? No entanto, quando ele erra, ele é punido. Sim. Um jovem erra, ele é punido. Mas ele não recebeu nada, gente. Dom Mário, praticamente. acho que perdeu um pouco a essência, né? Como o senhor estava falando,
há anos atrás, né, a minha infância, antes de dormir era bença pai, bença mãe. Hoje não tem mais isso, né? Hoje não tem mais essa essência, assim, essa pureza da infância, né? Brincar com os amigos de bola na rua. Hoje é mais na tecnologia, como o senhor falou agora há pouco. Hoje criança de 3, 4 anos já está manuseando o celular, até melhor que os adultos. Então perdeu um pouquinho essa essência, né, Dom Mário? Com certeza. O mundo mudou, né? Esses dias eu perguntei, estava fazendo uma palestra e tinha pessoas de várias idades. Aí eu perguntei para um senhor mais de idade o que ele ganhou de objetos de presente. Depois fiz a mesma pergunta para outros. É interessante as respostas, né? Eu ganhei um carrinho de rolimã, eu ganhei uma bola. Aí teve um que até surpreendeu. O pessoal caiu na risada. Ele falou, eu ganhei uma enxada. Olha. Aí eu digo, vai dar uma enxada hoje de presente para uma criança? Tá, mas veja, isso entre uma coisa e outra, nós não temos 40 anos. E a mudança é muito grande, gente. É muito grande. E a mudança foi tão grande que nós até agora não conseguimos nos encontrar nesse novo tempo para podermos saber como agir nesse novo tempo. É como se uma rachadura, existe algumas fendas, né? Tem uma nos Estados Unidos que são mais de 1000 quilômetros, né, de umas placas tectônicas que ela se abriu. É como se uma rachadura assim tivesse passado inclusive pelo meio de uma família. De tal forma que alguns ficaram de um lado e outros estão do outro lado, porque com a chegada da internet, com essas novas formas de comunicação, tecnologia e informação, nós temos efetivamente uma mudança muito grande e automaticamente a própria educação, aliás, tudo, né? Eu sempre digo, né? Se alguém que recebia uma enxada de presente hoje, quando se fala o que as crianças desejam receber de presente, é em couro, celular. Celular, sim. Né? É em couro, a resposta é celular. Então o mundo mudou. Eu sempre pergunto, mas e a igreja, né? Agora falando especificamente da Igreja Católica, qual eu também me coloco como representante, e ela pode continuar a ser como era antes? Não pode. A escola, ela pode ser... doutora Ademir, eu tive os primeiros anos de aula, era a sala multisseriada. Eram 4 turmas numa turma, quer dizer, 4 séries numa turma. Eu tive isso. Sempre estudei em escola pública. Graças a Deus tive bons professores. Agora, é evidente que uma escola pública, e aí nós vemos uma disparidade também no horizonte da educação, é evidente que uma escola pública ela não vai ter as mesmas condições de uma escola particular, quem sabe, ou entre as próprias escolas públicas tem disparidade de centros de cidade, de periferias e assim por diante. Então, a mudança é muito grande, a variedade que interfere na educação é grande também, e de fato nós temos hoje um tema bastante complexo, que todos nós entendemos que a educação é essencial, mas a gente não consegue avançar tanto no Brasil. Olha, você que ligou o rádio nesse momento, na 100.7, estamos recebendo aqui o Dom Mário Spack, bispo diocesano aqui da cidade de Paranavaí. Dom Mário, eu queria que o senhor voltasse agora para os pais, né, e falasse de um aconselhamento, de tudo que o senhor falou nesse momento. Eu sei que, como o senhor disse, né, os tempos são outros, né, as coisas mudaram, nós não ainda sabemos manipular um celular da maneira correta, eu digo com seu conteúdo, mas o que o senhor falaria para o papai, para a mamãe que está ouvindo a Rádio Mais nesse momento? E para você ver, lá em casa, na hora do almoço, eu não deixo ninguém usar aparelho celular, nem tablet, que eu acho que é um momento que eu tenho 2 filhos, 13 e 9 anos, um casal, e é aquele momento que nós conversamos, né, que eu falo, olha, você vai fazer isso, horário,
horário, eu acho muito importante. Após as 15 horas, vocês podem pegar o aparelho, depois às 17 vocês vão estudar até tal horário. O que o senhor falaria para os pais que estão assim, sem saber o que fazer, relação horário, tem que ver o conteúdo que as crianças estão usando? O que o senhor falaria para os pais nesse momento? Então, aqui nós temos de novo, né? Eu vou falar para aqueles pais que têm condição de fazer um acompanhamento, porque eu sei também que existe uma boa parcela de pais e mães que não têm condição de fazer um acompanhamento. Sim, perfeito. Observe, essa distinção já é importante. Quem consegue observar os filhos, como eles manuseiam um instrumento como é o celular, e num celular a gente tem um mundo aberto diante de nós. Você tem acesso a tudo, a coisas boas, mas 90 e tantos, né, % não é de legal. Coisas que são pegadinhas, armadilhas, né? São trápulas que estão implícitas ali, e como eu falei, uma criança ou adolescente não tem o senso crítico da maldade do ser humano que está por baixo. Para os pais que conseguem fazer esse acompanhamento, é preciso fazer. Depois, doutor Ademir, não é que consegue acompanhar tanto também, né? Sim. Porque como que se vai travar o celular de forma que ele não tenha acesso, né? Porque você pode até desligar a internet, mas pega pela torre. Não, Mário, mas será que tem alguma idade específica para poder presentear o filho com o aparelho celular? Olha, quanto mais a gente conseguir segurar, é oportuno. Porque a gente está vendo que a própria tecnologia, ela não tem só esse perigo aí que nós dissemos dos conteúdos, mas ela gera também um próprio desequilíbrio psicológico na criança, no adolescente, no jovem, porque pense um pouquinho, você já viu no Facebook alguém com o rosto triste? Todo mundo contente, né? Parece que você vê aquela vida lá, fala que é a vida cor-de-rosa, né? Tudo é maravilhoso no Facebook, todas as fotos são lindas em lugares maravilhosos, mas só que a vida real não é bem assim, né? Às vezes a pessoa tá num dia arrebentado, né? Complicado, mas vai tirar uma foto, olha o sorriso aí, agora é pouco mesmo, né? Tava provocando a foto, né? É verdade. Então, você mente, todos nós mentimos quando a gente vai postar alguma coisa, porque pode ser que não seja aquilo que está postando. E agora, coloque isso de quem está acompanhando, de uma criança, um jovem, ele vê, né, e o psicológico, ele faz essa leitura, todo mundo está bem, mas eu aqui em casa tá uma porcaria. Entende? Isso vai gerando um problema, a longo andar. Agora imagine, de fato, onde a situação familiar é complexa e a pessoa está ali, né? E realmente, várias crises que hoje atingem a família. Dom Mário, outro ponto também que é muito importante, que atinge várias famílias, o adolescente viciar em jogos eletrônicos. Porque tem jovem, doutora Ademir Jandotti, Anderson, ouvintes, Dom Mário, que fica ali 20 horas na frente do computador, 15 horas, não sai mais de casa, só fica trancado dia e noite dentro do quarto, nesses jogos eletrônicos que vicia muitos jovens. Pois então, esse é um outro assunto ainda, né? Você poderia, quem é pai, quem é mãe, teria que aprender como abrir o smartphone, o celular, e ver a média de conectividade por dia. Os celulares medem isso. E no Brasil aí o índice é altíssimo, né? O Brasil é um dos países que mais consome internet, né? E a juventude, de fato, não é raro você encontrar jovem que está conectado, que está com o celular na mão,
15, 16 horas por dia. Isso. É aquele Eles precisam- ciclo vicioso. Dorme, jogo, acorda, jogo, dorme, É. jogo, acorda, jogo. Então, tanto é verdade que alguns, o celular, a bateria do celular não consegue. O celular já fica sustentar direto o na dia bateria. todo. Fica Tem o que dia todo no carregar. carregador, né? É claro que às vezes o celular vai ficando mais velho, daí acontece isso, né? Mas quando o celular tá bom, tá novo, ele deveria ter a durabilidade. E essa questão dos vícios, isso aqui ele é comparável, o vício dos jogos eletrônicos, ele é comparável com a droga. É. Tanto que Sim. na Fazenda da Esperança, que talvez vocês já ouviram falar, existe uma organização que acolhe toxicodependentes, alcoólatras, tem também o acolhimento para os dependentes do mundo Jogos digital, digitais. porque gera uma dependência. Então, eu estava dizendo, né? Uma criança, um jovem que está ali em contato, ele vê um mundo que é diferente daquilo que ele está vivendo, ele pode cair nesse problema aí também de um vício, mas o que é muito grave também é porque a tecnologia ela gera uma aceleração. Uma aceleração. Então, estão falando já da síndrome do pensamento acelerado. Quer dizer, por que é essa hiperatividade? De onde vem? Porque você entra nas redes sociais, a todo instante que eu quiser entrar, você tem novidade. A coisa flui, parece a cidade de São Paulo, é 24/24, né? Então, gera... Agora, imagina uma criança, ela não tem mais o seu espaço de sair do sofá ou da cama para ir brincar, correr com os amigos, jogar bola. Ela ficou fechada em casa e trancada nas redes sociais, sem dizer do efeito para a vista e assim por diante. Então, aqui estamos fazendo uma abordagem negativa. Tem também aspectos positivos que não se deve deixar de lado, mas como estamos falando do perigo para uma educação e, sobretudo, observar que, às vezes, um jovem está chegando na sua juventude e, quem sabe, recebeu tão pouco da sociedade, da escola, da igreja, da família, e é cobrado. Depois é cobrado. Dom Mário, o que o senhor falaria àqueles pais? Olha, é inaceitável quando eu escuto alguém falar que o pai e a mãe não têm tempo para conversar com o filho. É inaceitável isso, não é possível que ele não tenha 10, 15, 20 minutos num dia de 24 horas para conversar com o filho. Essa transferência de responsabilidade que muitos pais têm para com os professores. Parece que na pandemia, Fabiano, eu conversei com algumas pessoas que trabalham em escola, Anderson Silva, os pais iam lá e falavam, quando é que vai voltar às aulas? Que eu não estou mais aguentando meus filhos em casa. Parece que é uma transferência de responsabilidade. E, Dom Mário, uma coisa é educar, outra coisa é ensinar. Como que é essa transferência de... De fato, também existe um slogan que é a família educa e a escola instrui. A delegação do ensinamento seria para escola, mas não é verdade, porque a escola também educa e a família também instrui, né? E a família também instrui. Olha, essa questão de ter tempo é essencial, porque volta de novo, de repente os pais estão também eles nas redes sociais. Talvez Ele chega em casa e... Aqui eu vou me manifestar agora, mas eu sou totalmente, e não podia ser diferente, totalmente contra um Big Brother, porque não me parece que aquilo contribui com alguma coisa. Idem. Não me parece que aquilo contribui com a humanização para uma sociedade que vai ser uma sociedade do diálogo, da inclusão, do respeito. Muito pelo contrário, ali é uma aberração,
É uma Futilidade aberração, tremenda. futilidade. E quanta gente tem tempo para isso. É. Mas aí falta tempo para os filhos. E Anderson, O senhor disse tudo agora. é determinante quando um pai, eu sempre digo, né, quando, sobretudo a figura paterna, porque a figura materna, ela carrega essa criança 9 meses no ventre, depois amamenta, está mais próxima, esperando que a mãe ainda não precise terceirizar para uma babá, logo nos primeiros tempos, mas que ela cuide da criança. Agora, a figura paterna, tão necessário quanto a materna, ela às vezes falta naquele pouco que ela precisaria estar. Por exemplo, eu sempre digo que meia hora de um pai brincando de cavalinho, deitado no chão, no piso da casa com as crianças, significa 20 horas de psicólogo do futuro. Aí. Nossa, tá vendo? Porque efetivamente esse contato, essa proximidade, o ser humano, menino ou menina, pequeno, ele precisa, faz parte da essência, esse contato com o pai, com a mãe. E se esse contato de repente vai ser de novo mediado pelas redes sociais, ou fica esporádico demais, ou até ausente, isso gera consequências. Gera desequilíbrios emocionais, psíquico-afetivos. Aquilo só vai crescendo. E o futuro, nesse sentido, não é nada promissor. Porque se hoje nós estamos em 2022, nós já temos 40% da população com ansiedade. Eu não sei se esses dados são corretos, mas é o que se fala. 5% da população mundial com depressão. Depressão. Com um aumento do suicídio muito grande. E aí vem a questão, mas de onde isso, gente? De onde isso? É que nós não temos mais uma sociedade rural, como era antes, que as pessoas trabalhavam com a terra. Hoje se trabalha com máquinas que vão cada vez mais acelerando o ser humano. Falta esse contato familiar e automaticamente o ser humano vai complicando. Agora, 2022. E quando vierem, daqui 20 anos, os filhos que estão sendo gerados hoje? Nossa. Porque em 2000, quando foram gerados os que têm hoje 20 anos, 22, nós tínhamos uma situação bem melhor do que agora. Espero de não ser pessimista, mas esse é um ponto, é um interrogativo que nós temos que ter presente. Nós teremos muito mais falta de sentido para a vida, muito mais gente que vai estar perdido por aí, girando no vazio, porque está faltando a base sobre a qual se constitui e se constrói o ser humano, que é a família, são os relacionamentos simples. Quanto mais simples, mais autênticos, mais eles são decisivos para formar, para educar, para fazer com que esse ser humano venha com saúde integral, saúde física, psicológica, espiritual e assim por diante. 8h12. Recebemos aqui nos estúdios o bispo diocesano Dom Mário Spark, esclarecendo algumas dúvidas, dando conselho também, falando da campanha da fraternidade deste ano da Igreja Católica. Dom Mário, só temos a agradecer a presença do senhor aqui nos estúdios. Ótimo dia, suas considerações finais. Muito bem, agradeço a Rádio Mais por colocar-se à disposição de ser uma educadora, né? A educadora também, porque efetivamente aqui o que passa por esses microfones, eu vi que há pouquinho estava um vereador e aqui explanando com certeza os projetos do município, o que ele também pessoalmente leva para frente. Então, tudo isso faz parte da educação e que nunca escape do nosso horizonte, que cada um de nós, do seu ponto de vista, na sua missão que desempenha, é também educador ou educadora. Muito obrigado.